Olá pessoal, boa noite. Começando aqui mais uma live. Esperar o pessoal entrar. Lembrando que a gente tem feito lives durante a pandemia, agora sempre às quintas-feiras às 18 horas. E com o intuito de esclarecer, né, a população, as pessoas, enfim. Hoje eu vou conversar, eu quero só passar alguns recadinhos para vocês rapidamente. A gente, tem feito essas lives às quintas-feiras, às 6 da tarde. As lives ficam no IGTV, depois elas passam daqui a alguns dias também para o nosso site, o Portal Drauzio Varela, e também para nosso canal no YouTube. Então muita gente, quem não pode assistir agora ou quem não pode assistir tudo, ainda tem essa oportunidade de assistir depois. As lives estão sendo muito bacanas e a gente tem entrevistado profissionais de saúde de várias áreas para falar um pouco da pandemia. E hoje eu vou ter a honra de conversar com o professor Dr. Paulo Lotufo, que é professor de epidemiologia da faculdade da USP. E a gente vai falar um pouco sobre quais são as opções que a gente ainda tem. A gente tem apontado muito o que tem sido feito de errado, quais são os problemas que a gente teve no enfrentamento da pandemia. E agora, hoje, eu quero também falar um pouco sobre do que ainda dá para fazer, se a gente ainda pode, tem alguma chance de melhorar esse quadro, se a gente ainda tem saída para evitar aí, o aumento do número de mortes e essas cerca de 1.000 mortes diárias que a gente tem tido aí há mais ou menos 2 meses. Então, eu acho que vai ser bem legal. Eu vou deixar os comentários abertos, né? Porque a gente sempre recebe perguntas muito bacanas. E se tiver qualquer problema, depois eu precisar fechar, mas assim, não costumo ter. Então, vocês interagirem aí, mandarem respostas, perguntas pra gente sobre isso, do que dá pra gente fazer ainda, qual é a saída, se tem saída, se não tem, em que situação a gente está exatamente. Estou conectando agora. Olá, doutor Paulo. Tudo bem? Oi, boa noite, Mariana, boa Boa noite a noite. todos. Um prazer Eu- estar aqui, O prazer é uma todo meu. Faz tempo que eu honra, estou né? tentando aqui. Você está Vamos em todos lá. os lugares agora. Pois é, estamos aí a toda. Pois é, o Brasil se descobriu a epidemiologia. Pois é, eu fiz uma live com os magistrados de São Paulo, juízes, e eles fizeram uma brincadeira, que eles estão muito tranquilos, porque os 200 milhões de juristas que opinavam tudo, né, sobre Uhum. leis, agora viraram 200 milhões de epidemiologistas. Então eles estão Pois podendo é, fazer o trabalho deles mais em paz. pois é. Só falta Né? epidemiologista nos É. lugares em que deveriam estar mesmo, né, professor? Pois é, exatamente. Essa é sempre a grande questão. Né? Eu queria que a gente Né? começasse falando um pouquinho do panorama, em que situação que a gente está, porque a gente no começo, todo mundo, né, a maioria, veiculou-se muito a ideia de que a gente teria uma curva, né, na epidemia, que a gente teria um aumento de casos, né, teria esse aumento e Isso. depois o número cairia. E não foi É, isso que aconteceu. Né? O que aconteceu com o Brasil que a gente ficou tão diferente dos outros é. países? Eu acho que uma das grandes questões que nós temos quando se trabalha com epidemias é entender que, como existe na história também, né, na historiografia, o tempo ele precede o espaço. Então, nós temos que raciocinar primeiro com o tempo e depois com o espaço. Quando nós colocamos tudo junto, né, é aquilo que os historiadores chamam de anacronismo. Né? Uhum. Quer dizer, assim, você perde a questão da dimensão. E eu acho que aí é interessante recapitular um pouco o que aconteceu. Nós tínhamos um vírus que saiu da China, passou pelo Irã, chegou na Europa, foi para os Estados Unidos, e depois ele entra no Brasil pelos Estados Unidos e pela Europa. O estudo que o pessoal aqui do Estudo de Medicina Tropical fez, da Esther Sabino, mostrou que houve 100 entradas, né, 100, numeral, né, Uhum. entradas de vírus durante todo esse período. Eles entraram
basicamente por São Paulo, depois uma parte meio dispersa, mas um pouco mais do Rio, e de uma forma desproporcional por Fortaleza. Foram esses 3 locais. Então, o que aconteceu, né, nós tivemos uma epidemia que começa em São Paulo, no Rio e no Ceará, em Fortaleza especificamente, ao mesmo tempo, né, e vai tendo a sua história, né, de subindo, e passou até a ver ela passou a ser contida pelas medidas que foram tomadas, né? Um destaque importante é que o governo desses 3 estados trabalharam bem no início, né? Tiveram uma atitude muito positiva em termos de medida de distanciamento, não só o governo, como a população. Eu gosto de lembrar que aqui em São Paulo se determinou dia 24 de março como o dia do fechamento, né, da escolas, comércio, mas não se fechou no dia 24, se fechou muito antes. Né? Ninguém mandou ninguém para a escola, o comércio já fechou, parou-se tudo. Então houve uma consciência muito grande, isso aconteceu em outros locais. Então, São Paulo, Fortaleza e Rio de Janeiro, usando a terminologia do futebol, são os locais que levaram a bola pelas costas, né? Aquilo estava acontecendo e as pessoas não estavam sabendo, né, como aconteceu no mundo inteiro. Então, esses locais estão tendo uma história. E quando eu falo São Paulo, eu estou falando basicamente o município e um pouco a Grande São Paulo. E uma parte da Grande São Paulo. Porque essa é uma questão que é interessante na geografia brasileira. O estado mais populoso é São Paulo, tem 46 milhões. O segundo é Minas, que tem 22 milhões. Mas se nós deixarmos só o interior de São Paulo, ele tem 23 milhões de habitantes. Ele continua sendo o estado mais populoso, mais do que Minas. Então, o interior tem um peso populacional muito grande. Bom, qual é a importância disso? A importância é que a epidemia fica na capital, um pouco na Grande São Paulo, e ela vai migrar tempos depois para o interior. Então, a história na capital é uma, a história no interior de São Paulo é outra. E aconteceu também, no Rio de Janeiro, houve a sua história que foi peculiar para o Grande Rio, né, a região metropolitana do Rio, e foi diferente para o interior. Né? Só para ter uma ideia, Niterói teve um impacto muito menor do que o Rio. Né? O vírus não quis atravessar a ponte, sei lá. Né? Não, o pessoal de Niterói trabalhou muito bem. Né? Então conseguiu segurar um pouco mais a epidemia lá. E aí nós tivemos outras passagens do vírus que foram pelas viagens. Então, o caminho que foi para Manaus e para Belém, eles vieram de São Paulo e Rio. Né? Muita gente achava que tinha vindo do exterior direto, mas o que veio do interior direto foi para Fortaleza. Recife pegou uma parte também de Fortaleza, Rio, que foi também por avião. Então, então essa foi como a história começa. Né? A história da pandemia no Brasil, ela não é no Brasil. Ela assim, é na capital de São Paulo, na cidade do Rio, em Fortaleza, um pouco depois para o Recife, e Manaus e Belém. Quer dizer, é essa a história. E aí que está, né? Como é que estava o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná nessa época? Absolutamente tranquilos. Não tinha entrado nada lá. Eles estavam numa situação muito boa e tiveram o apoio dos nossos vizinhos, que fecharam tudo. Né? Então, essa é uma história. E aí o que aconteceu em outros locais? Minas Gerais teve uma situação peculiar, que Belo Horizonte fez um bloqueio muito forte, conseguiu segurar durante muito tempo. Né? E o Centro-Oeste começou em Brasília, porque também teve entrada em Brasília, foi a quarta entrada,
né? Depois de São Paulo, Rio, Fortaleza foi Brasília, teve uma entrada lá, mas não tinha progredido muito. Então, nós estávamos numa situação em que a pandemia tinha temporalidades diferentes no território. E com isso, né, nós vamos ter as consequências relacionadas a isso. Então, hoje, nós temos declínio em São Paulo, né, na capital, declínio no Rio de Janeiro, Manaus, Belém, Fortaleza, bastante forte, Recife também, mas ainda outras áreas estão subindo. O estado de Santa Catarina inteiro sobe, o centro-oeste aumentando. Então, quando a gente vai fazer a somatória das curvas, fica essa coisa meio confusa, né? Esse platô. Mas nós temos que fazer essa diferenciação, né? E aí, voltando um pouco, quer dizer, eu estou falando do São Paulo capital, mas aí a coisa sobe no interior de São Paulo, que é uma quantidade de pessoas que é maior que Minas, que é o estado mais populoso, né? Mesmo tirando a capital. Então, nós temos Minas subindo, interior de São Paulo subindo, o sul inteiro subindo e os outros caindo. Então, fica essa situação que a gente fica muito confuso, né, em entender, porque são momentos distintos dentro do território nacional. A gente pode falar que são várias epidemias? Não, eu não gosto, eu sou meio chato nisso daí. Eu acho que é uma epidemia só com temporalidades distintas, né? Eu vejo, eu gosto de falar assim, talvez seja assim, né? Agora, quem falar que são várias epidemias também não está errado, mas é que o vírus é o mesmo, a forma de atacar é a mesma, né? Então é isso que nós temos. E agora saiu uma notícia de que o Imperial College diz que a taxa de transmissão caiu no país. Mas se a gente tem esses vários momentos de pandemia, da mesma pandemia, a gente pode dizer que caiu no Brasil todo? Aí nós temos que ser consistente, né? Porque essa questão, quando você está... a epidemia é uma coisa dinâmica, né? É dia a dia, o tempo a tempo, e as suas medidas, elas precisam ser as mesmas. E aí a gente precisa ser consistente. Se a gente utilizou os dados do Imperial College para o país, e ele mostrando valores bastante elevados, né? Começou com 3, 2,5, depois ficou 1,98. Agora, quando ele fala que é 0,98, embora o intervalo de confiança, né, passa o 1 aí, a gente pode ver que é realmente o que deve estar se passando. Nós temos lugares ainda com bastante contágio e outros com menos contágio. Mas é interessante que a gente consiga ter uma informação melhor sobre as cidades onde estão caindo, né? A grande preocupação nossa é, por incrível que pareça, ao contrário, né? Nós temos que se preocupar muito mais com São Paulo, Amazonas, Rio, Fortaleza, do que as outras, porque as outras estão fazendo o que precisa ser feito. Sim, essa é uma preocupação, porque as regiões em que está caindo, em que as pessoas também, quem pode, está em casa já há muitos meses, estão começando, estão relaxando nas medidas para evitar a Covid e achando que, bom, está caindo, então está melhorando. E isso pode mudar a qualquer momento, né? Sem dúvida, sem dúvida. Agora, eu fui entrevistado pela Folha para falar sobre o resultado do UOL, onde fala que 8% da população continua totalmente dentro de casa e que nós temos... houve uma queda de abril, mas as pessoas, dá 46% da população que só está saindo para o essencial. Isso, foi a pesquisa do Datafolha que foi divulgada essa semana. Do Datafolha, né? E todo mundo foi negativo. Eu fui, assim, o panglossiano, né? O otimista, né? Porque, olha, se você está falando 8% de uma população de 212 milhões, né? É uma quantidade, quase 16 milhões, 17 milhões que está quieta em casa. E se essas pessoas forem aquelas de maior risco, né? Então isso está tendo um impacto positivo. Agora, eu tenho
eu, epidemiologista, adora números e só conversa com números, né? Até porque a epidemiologia não é difícil, sabe? Ela é as 4 operações, né? Não tem, né? Às vezes o cara, para sofisticar, coloca o logaritmo, não sei o que lá, mas são as 4 operações. Mas eu gosto também de fazer aquelas questões, as observações do dia a dia. E eu acho que tem umas questões, tem uns fatos interessantes. Um deles, só vou dar um exemplo, eu moro na Vila Madalena e faz 3 semanas que eu voltei 3 vezes por semana na atividade no hospital universitário, lá na USP, na cidade universitária, Butantã. Eu faço esse percurso 3 vezes por semana no horário das 7h30, volto às 4, 5 horas da tarde, né? E eu tenho um trânsito que é menor do que seria tradicionalmente em domingos, por exemplo, né? Isso é segunda, terça e quinta que eu estou indo, né? Agora eu abro a televisão e vejo que tem congestionamento na Marginal, algumas coisas. E aí está mostrando, né, Mari, eu acho que talvez a questão mais terrível da pandemia, como acontece em todas as situações de doença, né? Os mais ricos, os mais bem informados, conseguem sobreviver muito melhor à situação, né? Eu falei que era o exemplo do Titanic. Quer dizer, o Titanic bateu, né? E quem estava na primeira classe sobreviveu muito mais do que estava na segunda classe e esses que estavam na terceira classe, né? Então, esse é um exemplo que nós estamos passando agora. A mortalidade pela Covid nos distritos da Zona Oeste foi 1/4 do que teve no extremo da Zona Leste de São Paulo, né? Então... E isso por que fatores que você acha que teve essa diferença? Olha, eu tenho quer dizer, uma coisa que está chamando muito a atenção é o fato de que o Oriente conseguiu segurar muito bem a pandemia. A Europa também. Agora, as Américas, se você tirar algumas exceções que conseguiram segurar bem, né, o Canadá, Costa Rica, né, são lugares assim. No restante, nós vamos ter o Uruguai, Argentina também, até que foi um sucesso. Nós temos, quer dizer, o Chile, né, que tido como já um país desenvolvido, né, teve assim, foi muito ruim a situação lá, e teve no Peru, no Equador, no Brasil. A minha especulação é que a questão toda é o grau de informalidade da economia e quantas pessoas vivem na informalidade, né? E quando eu falo informalidade, é você não ter um ganho fixo, um contrato fixo. Eu vou dar um exemplo que eu sei aqui na minha rua, aqui, pelo controle que a gente tem aqui da comunidade. Então, todo mundo aqui tem, né, uma empregada mensalista, uma empregada diarista, um jardineiro, um passeador de cachorro. Quem tem criança tem o perueiro. E, pelo que eu soube, todos continuaram a fazer o pagamento, né? Então, essas pessoas não são exatamente no mercado informal, elas são... Sim. Né? Até a mensalista é formalmente do mercado formal, registrada, né, todas. Mas eu estou falando dos demais, que não, eles conseguiram ter um amparo. Agora, aquela quantidade de pessoas que vive pelas cidades, né, pegando, né, uma parte da economia, né, que são as pessoas que trabalham com ambulantes ou fazendo vários pequenos serviços, né? E eu acho que esse pessoal não conseguiu se segurar. E aí que entra a questão do auxílio emergencial. O auxílio emergencial funcionou em parte. Parcialmente ele foi positivo, mas ele não conseguiu segurar tudo porque houve muita demora
na liberação dele, né? E a forma como foi feito, meu Deus do céu, né? Um É. país que tem um banco a cada esquina, né? Foram jogar tudo, né? Justamente na Caixa Econômica Federal, né? Existiam perfeitas condições de ser repassado para os outros bancos e que isso aí seria muito mais rápido. O auxílio emergencial teria segurado muito, se chegasse antes, teria segurado muito a situação nos bairros mais pobres. O outro ponto que eu vi que aconteceu é que não foi dado o empenho suficiente para que os serviços públicos que estão na periferia, e em São Paulo eles são bastantes, né? Quem conhece a periferia de São Paulo sabe que existe, né, uma escola de primeiro grau, uma creche e uma UBS, sempre juntas, assim, né? Essas instalações, elas deveriam, primeiro que a atenção primária deveria estar atuando de uma forma mais direta na vigilância. E a outra, os locais deveriam ser uns locais para manter as pessoas isoladas, aqueles que tiveram contato, deveriam ficar numa situação de isolamento, né? Essa, para mim, é o fato de porquê dessa diferença social. Mas eu acho que tem uma outra questão que eu estou enfatizando muito, que houve uma narrativa que ficou meio lendária, que houve um passageiro, né, um paulista, que ele esteve esquiando nos Alpes italianos, ele veio para São Paulo, voltou para São Paulo, foi no hospital, e ele seria o paciente número 1, né? E é uma coisa assim meio... quer dizer, até eu brinco assim, quer dizer, uma pessoa veio e infectou 3 milhões. Né? Seria mais ou menos isso, né? Agora, quando eu comecei a trabalhar essa questão da mortalidade, e nós vimos um caso suspeito de morte no dia 12 de março. Né? E essa pessoa que foi o primeiro caso está vivo, ótimo, excelente. Mas houve um caso que foi considerado a primeira morte no dia 17, né, em outro hospital. Mas eu tinha visto nos registros da prefeitura no dia 12, e aí fomos atrás, lá, pedir para o pessoal da prefeitura olhar, eles foram, né, intensamente e viram, confirmaram, no dia 12. E aí se foi atrás dessa pessoa, o Globo, faz 15 dias, noticiou isso daí, né, tem até o nome dela, ela chamava Rosana, e mais 3 pessoas da família pegaram Covid. Foi no dia 12, mas a mãe dela, que morreu da Covid depois dela até, já estava com o diagnóstico por volta do dia 8 de março. Como você tem mais ou menos uns 30 dias para pensar em termos de contágio e morte, né? Então o vírus já estava circulando por aí. E aí eu acho que tem uma coisa que conversei com pessoas do Ministério, e eles me confirmaram o fato de que o vírus não viria nadando, não viria a pé, ele veio de avião. Né? Então, quando chega um avião, né, as pessoas pensam no passageiro. Né? Mas, é assim, você tem o passageiro, tem o tripulante, tudo bem. Mas você tem toda uma equipe que faz a limpeza, a manutenção, né, que pega as malas, as cargas e tudo mais. Né? Tem as pessoas do aeroporto e tem os taxistas, por exemplo. Né? Eu fico imaginando que teve taxista que teve mais chance de pegar o vírus do que muito passageiro que esteve em Milão. Né? Claro. Porque o cara ficando 10 dias lá, né, pegando pessoas, ele pode ter se infectado. E eu acho que esse contingente da população de São Paulo já estava com o vírus numa proporção grande. Agora, por que aquele senhor que foi nesse hospital privado foi o primeiro caso? Porque ele foi atendido lá, o exame foi... Na noite já se sabia que era positivo. Né? E nesse caso da dona Rosana, ela colheu no dia 11 de março, o resultado ficou pronto no dia 30 de abril, 40 dias depois. Né? Então foi se saber depois. Então, a gente tem esse problema de teste também, né? Sim. Que testamos muito pouco no Brasil, né? E eu acho que nós testamos mal.
Saiu agora, né, a pesquisa da PNAD, e a ideia que se tem é que as pessoas foram fazendo o teste por fazer, né? Eu estou falando do teste, o RT-PCR, para identificação do vírus. Quando a gente faz um teste numa epidemia, ele não é feito para saber. Opa, legal, estou sabendo. Né? Claro. Ele é feito para ter uma ação. Então, é uma coisa interessante. A Nova Zelândia, a Coreia e o Vietnã, que são um sucesso no controle, eles fizeram uma quantidade de testes por pessoa, né, por habitante, muito menor do que a Alemanha fez. Por outro lado, o número de testes que eles fizeram por caso foi muito maior. Então, o teste ele tem uma grande importância quando você vai ter uma ação em relação a isso. Então, é um caso, você faz o teste, já vê quem são os contactantes, aqueles que têm sintoma, você já faz o isolamento, nos demais, você faz o exame, né, e vai tomando as medidas de controle, que é o isolamento, né, a quarentena dessas pessoas. E para isso precisa que os resultados também saiam rapidamente, né? Não adianta sair um mês depois. Exatamente. Não serve para nada. Agora, exatamente. Agora, esse é um problema que todo o mundo inteiro está pensando. Não sei se alguém aqui, né, com certeza muita gente que está assistindo aqui fez o teste. O teste, ele é incômodo, ele não demora muito para ser coletado, mas o controle de segurança que o coletador precisa ter é muito grande, então demora muito. E depois, para fazer na máquina, também tem uma certa demora. Então tem muita gente hoje querendo, testando, né? Tem universidades, aqui no Brasil, tem muita gente trabalhando com a ideia de fazer o teste da saliva, né? Ou da saliva, ou do escarro meio induzido, que seria uma coisa muito mais fácil de ser coletada, né? E também o pessoal que trabalha aí na parte de análises clínicas, tentando conseguir uma velocidade maior na realização dos exames, né? Isso realmente foi um problema no mundo inteiro. Quais ações, assim, bem por cima, obviamente, a gente não vai aprofundar muito, mas ações que a gente poderia ter feito, ações mais coordenadas, mais efetivas, que a gente poderia ter feito e a gente não fez, e que talvez ajudassem a gente a não estar nessa situação agora? Pois é, eu tenho muito medo de falar isso daí, porque quando... né, agora eu sou epidemiologista, eu fui clínico, né? Dei plantão em pronto-socorro, UTI, e se tinha uma coisa que eu odiava, era quando você passava o plantão, sempre aparece alguém que fala assim, mas o paciente está muito bem, não precisava ser feito isso, não sei o que lá. Quer dizer, existe o famoso médico do dia seguinte, né? Ou então o engenheiro de obra feita, né? Mas vendo tudo que se passou, eu acho que houve grandes acertos, sim, né? Se não houvesse esses acertos, o nosso número de mortes seria 3 vezes mais, o número de infectados 3 vezes mais. Mas a gente poderia ter feito muito mais coisa e nós estaríamos com 1/3 de tudo, né, dos números que nós temos atualmente. Eu acho que, pegando assim agora, né, a sensação que eu tenho, os portos, nem tanto, mas os aeroportos deveriam ter sido muito bem controlados. E ontem eu fiquei sabendo que existem algumas questões incríveis, né? Do ponto de vista legal, as companhias aéreas não fornecem para a vigilância sanitária o nome dos viajantes, né? É sigiloso, né? Se você precisar saber, você teria que pedir uma ordem judicial para receber isso daí. Eu acho que esse foi um problema sério.
né, a gente deveria ter um controle muito grande de entrada, né, bastante rigoroso. Embora na época também não estava existindo o teste RT-PCR e nem IPI, porque a maior parte era feita na China e a China ainda estava fechada, né? Quer dizer, essa foi uma das grandes contradições. Wuhan, né, que era o lugar principal, era onde mais se fazia EPIs, né? E, então, esse era um problema, faltava teste, mas algum tipo de controle. A outra questão é toda a sanitização, a limpeza e controle dos aviões deveria ter sido, e também orientações maiores de restrição. Mas aconteceu nos Estados Unidos. Eu estava nos Estados Unidos eu voltei para o Brasil, peguei o voo no dia 6 de março, saí de Phoenix, fui para Chicago, não existia uma única indicação nos aeroportos dessas cidades, né, em termos de precaução. Entrei por Guarulhos, também não havia absolutamente nada, né? Eu acho que esse foi um dos problemas sérios. A outra questão que eu vejo que desde o início, se a gente tivesse atuado, seria ter a política de rastreamento, que assim, a cada caso você rastrear todos os contactantes do contactante, isolá-los, né? Isso já seria uma grande medida. Agora, quando me fala assim, a questão aí das grandes ações, eu acho que foi tomado no momento que deu para tomar, né? No momento que deu para tomar. A decisão, e se você for pegar, é uma coisa maluca, porque a cada 6 horas o governo do estado de São Paulo soltava uma nota, né? Naquele fim de semana, que foi 11, 12, 13 de março, né? Porque as pessoas iam sentindo o que estava acontecendo, né? E a gente não tinha noção realmente ainda, né, da gravidade da situação. E no sentido de ações mais coordenadas e mais efetivas, por exemplo, uma quarentena bem feita, por menos tempo, mais radical, você acha que teria ajudado? Pois eu acho que aí houve, né? Eu vejo duas coisas importantes. Uma delas é a ação do governo federal. O governo federal é o único é o único que pode imprimir dinheiro, né? Então, o Congresso deu essa autorização, mas eles demoraram, seguraram, né? Isso teria sido uma grande questão. A outra, que é muito interessante, o Ministério da Saúde, no dia 11, ele lança o famoso boletim número 5, 11 de março, né? Onde estabelece todos os critérios de isolamento, como acabou sendo feito. Mas, a partir daí, houve uma reação muito grande dentro do próprio governo federal. E essa reação segurou de tal forma que não houve nenhuma outra grande orientação. Então, nunca saiu uma orientação do que seria um lockdown, né? Nunca houve isso daí, né? Quem falou que era lockdown foi um juiz de São Luís do Maranhão, né? Eu acho que ele combinou com o governador, né? O governador combinou com ele, né? Mas ele que foi que explicou o que era o lockdown, porque o Ministério não fez isso. E aí aconteceu, né, aquela questão dentro do governo federal, que acabou saindo com a saída do ministro Mandetta em 16 de abril, e nós ficamos, então, numa situação que foi que os governos do estado tomariam as suas ações, os municípios também, o que é um problemaço, né? O vírus não conhece estados, o vírus não conhece município. É fundamental você ter a coordenação federal, né? Então, esse foi o grande problema nosso. Agora, eu vejo que, por exemplo, São Paulo e Rio
se tivesse tido uma quarentena mais rigorosa no início, né, bastante rigorosa, segurando, nós íamos ter condição de dar uma reduzida muito grande no número de casos aqui nessas duas principais cidades. A gente fez uma pergunta aqui no nosso Instagram, perguntando quais são as expectativas para a pandemia, né? E a gente viu que 29% acha que ainda dá tempo de mudar e 71% está super pessimista. E no Twitter também a gente fez essa pergunta, mais ou menos a mesma pergunta, qual é o sentimento sobre o futuro da pandemia? E quase 80%, 77% disseram que acha que a gente vai fracassar, que não vai dar certo. Quer dizer, as pessoas tão pessimistas, pelo menos as que nos seguem, as que nos acompanham, tão pessimistas, que é o contrário do que mostra a pesquisa do Datafolha, que obviamente aí foi feita também a gente só fez essa pergunta informalmente, não é nenhuma pesquisa científica, nenhuma... Claro. Mas sim. A gente sente que as pessoas estão tão receosas. Ainda dá tempo, você acha, da gente reverter um pouco essa situação, da gente baixar esses números, melhorar os nossos índices? Veja só, o tempo tá sendo favorável a nós, né? Então, há uma tendência aí de redução desses números. Agora, eu entendo essa contradição que você está colocando, né? Uma parte considera que está melhorando, outra parte não, porque existe uma coisa muito do nosso país, é de a gente ficar no meio termo, né? Se alguém fala assim, o Brasil fracassou, eu diria assim, as ações do governo federal, sim, né? Quer dizer assim, e que é responsável por inúmeros e imensos problemas e responsável por 2/3 dos números, eu mais ou menos estimo, né? Agora, o Brasil fez um bom trabalho? Eu posso dizer que sim. Se eu for pegar os governos do estado de São Paulo, do Ceará, do Rio, no início, depois não, o prefeito de Manaus, o prefeito de BH, o prefeito de Florianópolis, né, trabalharam bem. Os gestores do SUS, né, o que foi feito aqui no Hospital das Clínicas foi uma coisa inacreditável. Né? Eu nunca ia imaginar, né, o que foi feito. Quer dizer, nós, em 72 horas, esvaziamos o Instituto Central, né? Passamos para o outro. Teve várias críticas, olha só, estão deixando um monte de leito vazio aí, né? Enquanto isso, se montou um hospital no Pacaembu, outro, a prefeitura abriu muita coisa e foi, assim, uma coisa muito grande. Aí nós temos uma outra que o Jornal Nacional sempre coloca isso, né? Que são as solidariedades, os empresários, né? Teve alguns aportes, teve um aporte de R$1 bilhão, né? Quer dizer, que é doação, né? E que está sendo, que foi usado, que se transforma, que tem gente que não sabe que esse R$1 bilhão aí foi aquele respirador que salvou a vida de muita gente, né? E houve muito disso. Houve uma rede de solidariedade da população muito grande. Eu achei que era só o meu grupo de WhatsApp de rua que tinha, mas eu vi que em todos os lugares do país tinha. Era assim, né? Não compre nos grandes supermercados, compre do seu João Fruteiro, né? Aí o seu João Fruteiro mandava um WhatsApp lá, o que você está querendo? Né? Várias pessoas. Teve restaurantes, né? Que eu vi uma reportagem agora, teve 2 restaurantes que estão pensando em ficar mais no delivery do que no fornecimento, né? Então, essa foi uma solidariedade de saber quem estava com renda fixa, de pagar os seus fornecedores. Então, eu acho que nesse aspecto o Brasil trabalhou bem, né? Quer dizer assim, não o governo federal, não os representantes. Eu acho que o Congresso trabalhou bem, né? Eu acho que o Poder Judiciário também. Eu tive a oportunidade de ser consultado pelo ministro Barroso sobre a questão das eleições, e aí eu participei de uma live com ele,
depois uma no Senado, outra na Câmara, né? Foram quase 5 horas, e eu vi uma seriedade lá, uma preocupação realmente, né, em acertar os passos em relação a essa eleição, para não criar nenhum tumulto. Então, eu acho que, minha opinião, se a coisa tivesse ficado solta, como o governo federal quis, nós iríamos ter 3 vezes mais. Nós estamos falando agora em 350, 400 milhões de mortes, assim, um absurdo total. Né? Se, ao contrário, se ele tivesse assumido uma posição forte, nós estaríamos com 1/3 hoje, né, e reclamando que tinha dado 30 mil, essa ia ser a nossa grande, né, discussão. Então, eu acho que é no meio termo, temos que entender. Outra coisa, Mari, foi como uma parte da imprensa trabalhou muito bem. Né? Eu fiquei abobado de ver, porque saíam algumas informações, algumas notícias que nós, né, técnicos, cientistas, demoravam para entender. Aí o jornalista perguntava de novo, né? Você explicava tudo. E aí você ligava a televisão às 8h30 da noite lá, saiu uma reportagem, né, que era inacreditável, porque ela era correta e numa linguagem extremamente acessível. Né? A imprensa jogou assim muito bem, né, de uma forma geral. Né? Agora, como em todos os momentos de pânico, né, sempre vai existir, né, aquelas pessoas oportunistas que precisam aparecer e falar, né, e criar aquela coisa. Mas eu acho que, de uma forma geral, esse foi o ponto positivo que nós tivemos. E o senhor ousaria fazer uma previsão, né? Obviamente, a gente sabe que a pandemia é dinâmica, que as coisas mudam de uma hora para outra, que é difícil a gente falar em como serão os próximos meses, mas se a gente continuar como a gente está aqui, você consegue imaginar como serão os próximos meses? A gente vai continuar tendo mais ou menos 1.000 mortes diárias por quanto tempo? Há alguma perspectiva de melhora? Não, eu tenho veja só, essa história das 1.000 mortes diárias, né, elas estavam se justificando porque estava aparecendo o interior de São Paulo, Minas, né, que são os 2 maiores contingentes populacionais, e também a entrada do Sul e Centro-Oeste. Eu acredito que lá já vai começar a ter uma redução. Né? Eu não estou acompanhando exatamente, não estou nisso daí muito ligado no que está acontecendo lá exatamente, mas eu tendo a crer que isso daí tende a se reduzir. Agora, a minha grande preocupação é realmente o que vai acontecer onde as coisas já se reduziu. Rio de Janeiro, Fortaleza, Recife. Essa é a preocupação. A minha sensação em São Paulo, né, com um olhar muito de quem mora na Zona Oeste, circula nessa região, é que eu tenho uma sensação que nós não vamos ter um grau de contágio grande, não. Nós vamos conseguir ir segurando. Né? Quando você vê algumas coisas que saem na televisão, do barzinho, de uma rave, alguma coisa assim, a questão é saber quantas pessoas de fato estavam lá, né, que representam. Aquilo às vezes tem um impacto muito grande, mas no geral a população está tomando várias atitudes em termos de evitar o contágio. Né? Eu sou relativamente otimista, preocupado. Né? O tempo inteiro eu acho que nós temos que ficar sempre olhando, né, para o que está acontecendo, né, e não deixarmos que algumas ações aconteçam sem que a gente tenha certeza absoluta de que é segura mesmo. E eu vi que o senhor é um dos grandes críticos da ideia que se divulgou no começo da imunidade coletiva, né? Da imunidade de rebanho. Pois Esse também ficou ainda tem gente que acredita nisso, né? Que a gente vai conseguir ter uma imunidade. Pois é, eu acho que o que aconteceu, né? Imagina só, né, Mari, pessoal todo que está ouvindo, né? Olha só o que aconteceu com a gente, né, de uma forma geral. No meio de dezembro, né, final de novembro, início
tem umas pessoas que ficam internadas numa UTI lá na China. Eles não entendem direito, só que lá... E aí eles percebem que aquilo lá tem alguma coisa a ver com o mercado lá e que tem mortes. E eles ficam meio, né, ressabiados com isso. Eles não seguram muito a informação. Mas a primeira informação que chega no Ocidente, olha só que dia que eu fui identificar isso daí. Chegou no dia 31 de dezembro, às 6 horas da tarde em São Paulo. Foi um despacho da Reuters. Né? Olha. Eu pergunto a todos, o que vocês estavam fazendo no dia 31 de dezembro, às 6 horas da tarde? Qualquer coisa menos vendo notícia, né, do que estava acontecendo na China. No dia 1º, não tem um despacho das agências. Né? A Reuters, a Associated Press, estava todo mundo, né, se divertindo. Aí no dia 2 sai alguma coisa, no dia 3, os Estados Unidos bombardeia o aeroporto de Bagdá e mata o general iraniano. E todo mundo falando que vai ter guerra, vai ter isso, vai ter aquilo tudo. Né? Aí, então, nós passamos a informação que estava existindo a pandemia, demorou para chegar. Né? Demorou para a gente cair. Ela somente caiu mesmo, assim ficou firme, quando chega na Itália e algumas pessoas começaram a ter contato com médicos italianos, pessoas lá, que começaram a descrever e falar, olha, isso não é uma gripe, como a gente estava pensando, não é uma nova H1N1. Né? É uma coisa muito maior, né? E a gente foi ver que atua em todo o sistema cardiovascular, descompensa tudo. Então foi isso que aconteceu. Agora, vou falando aí da imunidade de rebanho, né? Essa é uma coisa desejável quando você tem vacina. Né? Quando você tem vacina, você quer isso. Agora, quando você quer doença, o que você não quer é justamente isso. Porque significa você ter uma quantidade imensa de mortes. Quando alguém falou, com 70% da população a gente chega na imunidade de rebanho, e isso dava, qualquer cálculo simples, 1.400.000. Né? Seria toda a região metropolitana de Campinas, mais ou menos. Né? Quer dizer, não tem o mínimo sentido. Né? Você acha que a gente vai ficar tranquilo só com a vacina? Só a vacina que vai deixar a gente eu acho que não. Tranquilo? Eu acho que não. Né? Eu acho que não. Parece que é uma coisa muito romântica, né? Que a gente tem quando a gente é jovem, né? Que a gente estuda ecologia, que a gente pensa no meio ambiente, né? E que quando a gente fica grande, a gente fala assim, não, mas cadê a economia? Precisamos desenvolver o país, o mundo. Né? É só lembrar a questão de Belo Monte, né? Que teve aquela grande discussão. Né? Mas eu acho que enquanto a gente não entender que a gente precisa ter um planeta sustentável, né? E respeitar a natureza, e que nós somos mais uma das espécies que estamos aqui, né, que as outras espécies também têm o seu direito de viver e elas vão fazer o que elas acham que querem fazer, né? Se a gente der oportunidade para elas, nós nunca teremos tranquilidade. Eu acho que isso é um ponto muito importante. Né? Quando falam aí, quando eu vejo o desmatamento da Amazônia, isso daí está praticamente se criando aí uma nova pandemia daqui a um tempo. Né? Daqui a um tempo está se criando uma nova pandemia que vai vir daí, vai vir de outros lugares. Então, essa é uma preocupação. Agora, em relação à vacina, eu acho que essa é uma questão importante. Primeiro que eu defendo radicalmente os testes rigorosos com resultados abertos nas vacinas, para mostrar tanto a eficácia quanto a segurança. Tem gente que fala, mas a fase 1 e fase 2 já mostrou a segurança. Não é assim. Nós sabemos, né, que o grande cemitério aí dos remédios testados é a fase 3, quando você amplia, compara com placebo e que você vai ter. Então, não é assim. Eu defendo isso pelo seguinte, você soltar uma vacina rapidamente, se ela for pouco eficaz, nós vamos ter várias pessoas que estão achando que estão imunizadas quando não estão. E se ela for eficaz, mas tiver efeito colateral,
isso vai levar a um descrédito imenso de qualquer outra vacina que surja, né? Então, esse é o grande problema, né? Agora, o que está acontecendo com a gente, né? Eu literalmente me formei com a AIDS, né? Eu me formei em 1980 e nós descobrimos depois que justamente nós tivemos um caso de AIDS naquele ano, no HC, que a gente foi descobrir, né? Nem sabia que existia AIDS. Nem sabia. Nem sabia. Agora, o que a AIDS fez, né, é uma coisa inacreditável. Não só na questão de hábitos sexuais, o uso da camisinha, né? Quer dizer, quem era mulher que fosse comprar camisinha na farmácia morria de vergonha, era um negócio assim, né? Depois da AIDS, você tem camisinha em todo lugar, você tem essa questão da... Mas o que mudou na questão do uso de hemoderivados foi um negócio inacreditável. Assim, foi uma mudança radical, né? Tanto que tornou as coisas muito mais caras, mas muito mais seguras você tomar sangue hoje. Os cuidados dos profissionais de saúde, a gente trabalhava lá no pronto-socorro do HC, né? Numa boa, assim, luva, máscara, todas essas coisas não passava na cabeça, só se você fosse entrar no centro cirúrgico, né? E a AIDS mudou isso daí. É difícil explicar para os alunos o que a gente fazia anteriormente. E é isso que vai acontecer depois do coronavírus. Várias situações nós vamos ter que aprender, né, a fazer. Eu não consigo ter resposta, Mari, para algumas questões que sempre me colocam aí, né? As grandes aglomerações, né? Quer dizer, como é que isso, né? Como é que isso... e realmente se comprovou que grande parte das grandes infecções, vieram das grandes aglomerações, né? Quer dizer, eu fico vendo pela televisão, né, o futebol sem torcida, né? Eu olho para aquilo assim, né? Dá uma tristeza. Ou tá passando agora o basquete, tem a NBA passando, aí você olha assim, você fala assim, legal, né? Quer dizer, aglomeração, estar junto, essa é uma coisa que é parte do ser humano, né? Claro. Aquela coisa brasileira de você ter que tocar, beijar, abraçar, né? Quer dizer, essa é uma coisa extremamente forte, né? Então, são pontos que... né? Hoje eu estava na tese de uma doutoranda minha, brilhante doutoranda, né? E que fez um ótimo período, tese, defendeu muito bem, né? Tudo por web, né? Só estava eu e ela lá na sala, a banca por web, né? E eu não pude dar um abraço nela, né? A família dela não estava lá para ser abraçada, né? E tese é aquela história, né? Vai a família toda, só quer lá, né? Abraça, né? Quer dizer, foi aquela coisa assim, né? Eu não sei como é que isso vai acontecer, qual vai ser o nosso futuro, né? Nessa parte que é tão importante, né? E tem uma coisa, por exemplo, que uma pessoa me disse aqui, que falou o seguinte, que tem algumas atividades econômicas que só são rentáveis se tiver aglomeração. Né? O bar, verdade, por exemplo, né? O bar, ele só é rentável se tiver aglomeração, né? Ele não é que nem um restaurante que consegue se distribuir ou né? Então, você imaginar se uma sociedade sem bar é meio complicado, né? São essas coisas né, que eu não sei realmente o que é que vai acontecer, né? Nesse aspecto aí, como é que vai ser o nosso futuro. E são situações que das quais as pessoas reclamam muito de sentir falta disso, né? Do contato físico, de ver as pessoas, de ter mais proximidade, né? Agora, eu acho o que ainda está acontecendo, e aconteceu muito no mundo inteiro, e teve aquele exemplo que foi o rapaz lá na Cisjordânia, ou na faixa de Gaza, não sei, ele subiu 3 andares
Ele escalou tipo Homem-Aranha, sim. né? E ele ficou na janela para ficar olhando a mãe dele, né, que estava internada. Eu acho que esse, para mim, foi a parte mais dramática, né, que ainda a gente não conseguiu explorar. As pessoas não conseguiram se despedir dos seus parentes. Aqueles não houve velório, enterros rapidíssimos, né? Eu acho que isso é uma coisa muito marcante, né? Sem Todo mundo dúvida, sem dúvida. conhece um ou outro parente que não pôde se despedir né, do seu pai ou da sua mãe por razão de viagem, doença, alguma coisa assim. E ele sempre fala assim que ele ficou marcado. Puxa, não pude, né, ver aquilo, né? Então, eu acho que esse é um dos pontos que vai ter muita gente, né? Se nós temos 110 mil mortos, nós temos com certeza 500 mil pessoas, né, feridas, né? Assim, na sua... Né, né, profundamente pelo fato de não poder ter acompanhado, de ter visto, né? Eu acho que esse é Terem um ficado com ponto... essa, sabendo que o parente está morrendo, está muito doente, você não sabe o que está acontecendo. Essa foi Você não sabe o que está uma acontecendo, queixa né? frequente que a gente escuta e é uma tristeza mesmo. É muito triste. Exatamente. Eu sou de um hospital, né? Teve tanta notícia que teve um hospital aí que umas voluntárias pegaram o iPad, né, e faziam a conexão com os parentes e elas faziam a visita virtual. Né? Então, elas pegavam o iPad, conectava com o familiar longe, né, e ia rodando pelo hospital. Achei bárbaro isso daí. Né? Tem histórias Uma muito coisa bonitas, muito principalmente importante. com o auxílio da enfermagem, né? As enfermeiras, os enfermeiros auxiliares que ficaram, né, que Exato. ficam mais com o paciente. Tem muitas histórias bonitas e comoventes, né, das pessoas. A outra coisa que poucas pessoas, assim, só depois que você perde um ente querido que você tem, né, eu aprendi isso daí, o quão importante você encontrar aquele seu amigo, aquela sua amiga que perdeu alguém, você chegar lá e dar um aperto, um abraço forte, né? Aquilo lá é muito reconfortante, né? Sem dúvida. Para quem está sofrendo. Quer dizer, assim, aquilo lá, né, é uma coisa bastante importante você mostrar. Isso as pessoas não puderam fazer, né? Eu acho que esse é realmente tem o pessoal lá do Covida, da Bahia, que eles trabalharam muito com isso, né? A Estela Aquino, o Maurício Barreto, eles trabalharam muito com essa questão mais pessoal mesmo. São ações muito interessantes que eu acho que nós vamos ter que mudar aí um pouco, né? No decorrer aí ainda da pandemia. Professora, a gente está chegando ao fim. Eu queria abrir, se eu fizesse suas considerações aí. Eu já vi que tem um lado seu bem otimista. Isso traz um pouco de... Pois assim, veja só, o que me deixou, teve coisas que me deixaram assim abatidos, né? Primeiro foi a bagunça na comunicação científica, não por culpa de jornalistas, por culpa de cientistas e de revistas, né? Aconteceu coisa que não precisava acontecer, que depreciou, né? Assim, se perde a confiança nisso. Agora, o que eu falo assim, quando eu fico otimista, é quando eu vi a quantidade de pessoas, né, que estão... Quer dizer, muita gente me encontra, me pergunta como é que estamos, isso aqui é lá, muito importante, né, o que está acontecendo, né? Uma pessoa que eu encontrei hoje que falou para mim assim, nossa, é importante você ir na televisão e falar isso daí, porque é bom estar esclarecido, né? E eu sou otimista por causa disso, porque um contingente muito grande da população, né, mostrou aquela parte fundamental do ser humano, que é o altruísmo, né? Eu vejo isso como muito positivo. A outra coisa, mais institucional, que eu fiquei muito feliz, eu fui um dos militantes favoráveis ao SUS, lá nos anos 80, né? E batalhamos na época da Constituinte, depois para fazer a lei orgânica em 1990,
E eu vi que o SUS segurou muita coisa. Se não fosse o SUS, a nossa situação seria muito pior. E se a gente conversa com os brasileiros que estão em Nova York, eles respondem isso, né? Eles falam que essa foi uma diferença imensa que existiu entre o que se passou nos Estados Unidos e o que se passou aqui. Então, eu vejo esses lados positivos, mas a dor, né? A dor da pandemia é imenso, né? Para as pessoas que morreram, que ficaram doentes, né? Quer dizer, teve gente que ficou 3 meses na UTI, que saiu, já está de alta. Os caras ficaram 3 meses na UTI. Né? Então, imagina só, né, esse padecimento, esse sofrimento dessa pessoa e de seus familiares. Né? Sem dúvida. Eu acredito também que o SUS sai fortalecido dessa, sabe? Eu acho que teve um lado bom nessa pandemia toda, foi exatamente mostrar o quanto o SUS é importante, o trabalho dos profissionais que estão no SUS, mesmo com problemas e que a gente sabe que existem, a gente estaria numa situação muito pior se não houvesse o SUS, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Essa para mim é a grande questão. E eu tenho uma outra coisa que há um bom tempo eu tenho essa percepção. O povo brasileiro não merece a elite que ele tem. Né? O povo brasileiro é muito melhor. Né? Sem dúvida. E o que é pior, uma das pessoas, né, que eu como estudante dos anos 70, né, grande opositor ao regime militar, e o Delfim Neto era uma dessas pessoas, né, que representava. Ele participa de uma live agora e ele fala que existe muito mais criatividade e responsabilidade em Paraisópolis do que na Faria Lima. O Delfim Neto, aos 92 anos, você conheceu isso. E eu falei, puxa vida, estamos juntos nessa. Tá bom. Tá bom. Muito obrigada, foi uma honra. E é isso, a gente se volta. Obrigada, viu? Obrigada, pessoal, pela audiência também. Quinta-feira estamos de volta. Até logo.